Os anos 80 produziram as melhores linhas de brinquedos de todos os tempos, mas a tecnologia moderna, combinada com uma base de colecionadores apaixonada, permitiu que 10 franquias dos anos 80 reinventadas superassem em muito as originais. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos, action figures e nostalgia. E se tem uma coisa que impulsionou o mercado de colecionadores na última década, é a nostalgia. E a era que dominou isso foram os anos 80. Nasci nos anos 70 e tenho ótimas lembranças dos brinquedos daquela época. Minha coleção de Amigo está logo atrás de mim. Os anos 70 tinham muito a oferecer, desde importações de brinquedos japoneses como Micronauts e Shogun Warriors até, talvez, a maior linha de brinquedos de todas, as figuras do filme original de Star Wars. Os anos 70 prepararam o terreno para o que se tornaria a Era de Ouro dos brinquedos. Os anos 80, quando as desregulamentações federais permitiram que nossas tardes virassem comerciais de 30 minutos das franquias favoritas, tudo mudou. Agora, alguns desses nunca realmente terminaram, como Transformers, mas outros pediam muito um retorno, com colecionadores clamando por mais de seus favoritos dos anos 80. E não falamos só de grandes franquias como Tartarugas Ninja e Comandos em Ação. Há espaço para propriedades intelectuais menores fazerem um retorno triunfante, como a que vamos ver na 10ª posição. A Central Organization of Police Specialists, ou COPS, foi uma série de TV de 1988 que eu assistia todas as manhãs antes da escola. Era uma história de um futuro próximo, onde uma gangue de criminosos liderada por Big Boss dominava Empire City. A única maneira de detê-los? Esquadrão policial com aprimoramentos cibernéticos liderado por pressão arterial Bulletproof Vest. O desenho foi inspirado na linha de brinquedos da Hasbro, Cops and Crooks, onde cada brinquedo tinha um mecanismo de disparo de espoleta. Isso mesmo, Cops and Crooks com espoletas. Curiosidade, o artista Bart Sears desenhou a linha de brinquedos. Curiosidade parte 2. Como essa é uma propriedade da Hasbro, o policial conhecido como Sundown está prestes a fazer sua estreia na linha G.I. Joe Classified, mas vamos falar disso em 1 minuto. Vamos começar com o primeiro de uma nova geração de figuras da linha Cops, ninguém menos que o próprio Pressão Arterial Vest. É hora de combater o crime. Eu estava esperando para abrir isso. Então, Bulletproof é a primeira figura da Big Bad Workshop da linha do BigBadToyStore.com, na coleção Cops and Crooks. E você pode ver uma ótima embalagem, uma arte incrível que realmente destaca aquele visual do Bart Sears. E ela tem uma caixa com janela, não é de velcro, mas tem uma abertura, onde você pode ver a figura dentro. Você tem um gibi legal, mas provavelmente o mais importante dessa embalagem é que eles colocaram em breve. Então espero que o Bulletproof não esteja sozinho. Nós temos o Long Arm e o Dr. Bad Vibes chegando. Sempre gosto de uma identificação. Isso me faz voltar aos anos 80 com G.I. Joe. Na verdade tem um pequeno imã aqui que está segurando isso junto, mas já falamos o suficiente da embalagem. Vamos tirar isso daqui e dar uma olhada. Essa figura está absolutamente incrível. Você recebe um sobretudo de tecido com arame. A gola tem arame interno, permitindo deixá-la levantada ou abaixada. O cinto que vem junto também tem um arame, então você pode deixá-lo meio esvoaçante ao vento, botões de verdade no casaco, e a arma dele parece exatamente com aquelas pistolas grossas de espoleta da linha original dos quadrinhos. A escultura da cabeça traz todo aquele estilo de expressão arrogante do Bart Sears. Bart Sears, como artista de quadrinhos, tinha um estilo único, evidente tanto no desenho quanto nesta figura. E como bônus, eles realmente nos deram uma cabeça extra com os óculos caídos para que você possa replicar aquela cena do começo da abertura do desenho animado. Ficou muito bom. O grande destaque são os aprimoramentos cibernéticos, até mesmo com a estrela, o distintivo de policial, sabe, aquele escudo ali. A articulação realmente ótima, fácil e suave do começo ao fim. Eu adoro o detalhe nos mocassins dele. Essa é uma figura imponente. E para a 10ª melhor reprodução ou remake de uma linha de brinquedos dos anos 80 daqui pra frente vai ter que ficar ainda melhor. Silverhawks foi uma série animada de 1986 da Rankin Bass, a mesma empresa que também trouxe Thundercats e Tiger Sharks. Com designs futuristas de personagens e veículos, era natural ter uma linha de brinquedos associada. Em 1987, a Kenner obteve a licença e lançou figuras com revestimento de metal VAC e recursos de ação exclusivos. Nunca tive esses brinquedos na infância. Esse metal VAC não resiste bem ao tempo, por isso, exemplares impecáveis têm preços altos no mercado secundário.
Felizmente, a Super Seven anunciou uma linha de figuras Ultimate, e quando elas foram lançadas, não tinham Metal Vac. Houve reação imediata. Brian Flynn, dono da Super Seven, afirmou que não era possível fazer isso em figuras altamente articuladas até conseguirem. Felizmente eu esperei e não pedi as primeiras ondas de figuras, porque 4 dos nossos personagens principais foram relançados depois com acabamento em Metal Vac. Elas ficam incríveis nas poses de voo, mas o revestimento pode sair com movimentos excessivos, exigindo muito cuidado ao manusear, mas veja como são impressionantes. Mas uma linha de brinquedos só é tão boa quanto seu vilão, e é por isso que esse lugar vai para Monsters. Olha só o tamanho desse negócio, é enorme, acho que tem uns 25, 28 centímetros. Ai, só o detalhe esculpido e todo esse lindo metal vermelho Rubivac por toda parte. Acho que agora eles aprenderam com as primeiras figuras de Metal Vac lançadas. Porque nos lugares onde você realmente quer ter algum grau de articulação, aqui nos ombros, nos quadris, você tem um tipo de plástico exposto, também nos cotovelos. E eu percebi bem aqui nesse cotovelo, parece que o vermelho não é a cor do plástico, parece que foi pintado por cima. E pode ser porque eu acho que eles tiveram que usar um tipo especial de plástico para que o Metal Vac realmente aderisse a ele, e com sorte permanecesse ali. Mas esse negócio é simplesmente uma quantidade enorme de brilho, monstruosidade, vilania e maldade incrível. Ah, eu fiquei impressionado com o que a Super Seven fez com esses Silverhawks. Mas quando você coloca eles contra um vilão como esse, aí sim estamos falando. Ei, eu esqueci para que servia o A. Mas ok, então eu contei errado. Ao revisar a edição do vídeo, notei que só citei 9 linhas de brinquedos diferentes. Se você está curtindo essa imersão na história dos brinquedos, antigos e novos, e puder me perdoar, curta o vídeo e inscreva-se no Carbon Scoring, nem que seja só para ver meus possíveis erros na próxima semana. O primeiro da nossa trindade de propriedades de brinquedos dos anos 80 é Mestres do Universo. Assim como vimos com Cops da Hasbro, a linha de brinquedos de figuras de ação do He-Man da Mattel veio primeiro, estreando em 1982 com grande parte do enredo explicada nos mini-quadrinhos que acompanhavam cada figura. A linha foi um sucesso, mas só no outono de 1983 com a estreia da série animada da Filmation, que Mestres do Universo decolou e estabeleceu seu lugar na história da cultura pop. Ok, vou dizer algo extremamente polêmico. Este é o meu boneco do He-Man de infância e eu nunca gostei muito dele. Sempre achei que ele era o pior personagem de Mestres do Universo, talvez porque não parecia com o desenho animado. Essa escultura da cabeça é muito mais parecido com o dos mini quadrinhos do que com o do desenho animado. Tem muito mais aquele visual de bárbaro. E com aquele formato baixo, de 5,5 polegadas que o Motu usava, sei lá, nunca me pareceu ser a minha versão do He-Man. Agora, Masters of the Universe Classics provavelmente é a linha definitiva para Motu. Eles lançaram praticamente todo mundo. Na verdade, acho que essa é a versão fake, ou uma versão diferente do desenho animado, mas ela tem proporções muito mais precisas. Ele parece, mesmo ainda sendo incrivelmente musculoso, não é tão atarracado e enxuto. Mas a escultura da cabeça ainda remete mais à forma bárbara do que realmente à forma do desenho animado, então ainda não é bem isso. Apesar de Motu Classics ser vista como a linha definitiva de figuras do He-Man, ainda não refletia exatamente minhas lembranças dos personagens, formadas principalmente pela animação. É aí que entram as figuras de desenho animado do Motu Classics, com designs coloridos e fiéis à animação, que me levavam de volta para aquelas tardes depois da escola na casa da minha avó, fazendo lição de casa e acreditando que eu tinha o poder. Haha, sim, agora sim, estamos falando sério. Agora chegamos naquele ponto perfeito com o He-Man clássico de desenho animado da linha Masters of the Universe Origins. E ele meio que fica bem no meio termo, ele tem mais aquele formato de 5,5 polegadas. Então ele é um pouco mais baixinho, como as figuras originais, mas com mais articulações, com um alcance de movimento muito melhor nos cotovelos, nos joelhos, sabe? Ele pode se dobrar muito melhor. Mas a escultura da cabeça te dá, em vez daquele rosto de bárbaro, um rosto mais bonito de desenho animado, combinado com aquele penteado loiro quase estilo Príncipe Valente. Então, pra mim, esse é exatamente o He-Man que eu estava procurando. Essa é a atualização da figura original dos anos 80 que eu sempre quis. Se alguma linha sofreu com o momento errado, foi a linha Roboforce da Ideal.
Esses brinquedos chegaram com tudo, lançando uma linha inicial de 10 figuras, 3 veículos e um playset. A Ideal estava realmente comprometida com isso. E aquele visual retrofuturista e fofo, junto com recursos divertidos como braços que agarram, deveria ter garantido o sucesso, certo? Só havia um problema. O ano era 1984. E outra linha de robôs de brinquedo foi lançada ao mesmo tempo, uma que era mais do que aparentava. Isso significou o fim para a RoboForce. Ah, pobre Max Steel, líder da RoboForce, ele nunca teve chance, não lembro de ter ganhado esse boneco quando era criança. Acho que foi me dado como presente de Natal ou de aniversário pelas minhas tias, ou algo que ganhei em uma festa. Mas ele tem um charme retrô muito divertido. Sabe, ele tem aquela função de ação em que você aperta esse botão nas costas e os braços se juntam em um movimento de agarrar. Ele veio com alguns acessórios, isso aqui é tipo uma arma laser ou uma furadeira. E ele tem uma pequena área que abre aqui onde você pode esconder coisas, o que eu sempre achei incrível. Mas é claro, a maior função de ação do RoboForce eram as ventosas na parte de baixo. Você podia grudar esses caras em qualquer lugar. Minha mãe passava e ele estava pendurado na lateral da geladeira assim. Uma linha de brinquedos muito divertida, mas que claramente estava fadada ao fracasso. Em um mundo onde você podia transformar um Porsche em um robô maneiro, não havia como esse cara com visual de Perdidos no Espaço ter alguma chance. E para dar o devido crédito, quando a Nacelle tentou trazer essa licença de volta, em vez de simplesmente voltar para esse formato básico e tentar fazer apenas uma versão melhor do que já tínhamos antes. Como tantas outras figuras desta lista, eles seguiram um caminho diferente e basicamente reavaliaram e reanalisaram o brinquedo com a versão deles do Max Steel. Então todos os elementos básicos ainda estão lá. Aquele painel frontal, aqueles 2 olhos laranja, as diferentes armas que podiam ser acopladas às mãos dele. E o mais importante de tudo, eles não esqueceram das ventosas. Isso mesmo, você pode grudar esse cara em qualquer tipo de parapeito de janela que quiser. Ele é bem grande, tem um peso legal. Como eu disse, há peças intercambiáveis para as diferentes mãos. Há até alguns acessórios, como blasters e outras coisas que se encaixam em várias partes da figura. Eu adoro o fato de que eles seguiram um caminho diferente com isso, que pegaram uma franquia que estava claramente datada, que claramente estava meio fora de época, e modernizaram de um jeito que realmente faz funcionar. Na primeira leva havia um segundo boneco, o Wrecker, e a segunda já está em pré-venda. Então eu espero que a gente veja mais de RoboForce, a melhor e pior linha de brinquedos dos anos 80. Talvez você já tenha ouvido falar desse filme de ficção científica e fantasia lançado no verão de 1977. Sabe, aquele que mudou para sempre o cenário dos blockbusters de verão, dos bonecos de ação e do colecionismo. Sim, o original Star Wars é tecnicamente uma linha de brinquedos dos anos 70, mas o Império Contra-Ataca saiu em 1980 e o Retorno de Jedi em 1983. De qualquer forma, Star Wars é parte essencial da infância das crianças dos anos 80. Entre 1978 e 1985, a Kenner vendeu 300 milhões de bonecos de ação. Colocados de ponta a ponta, isso é quase o suficiente para dar a volta na Terra pelo Equador. Então, eles realmente precisam estar nessa lista. Me interrompa se você já ouviu isso antes, mas esse é o meu boneco do Boba Fett da infância, que eu ganhei há muito tempo atrás. Eu me lembro de ir ao TGNY, que ficava logo ali perto da casa dos meus avós, e juntar os comprovantes de compra dos bonecos de Star Wars para poder enviar pelo correio e receber o Boba Fett que lançava foguete. E claro, assim como toda criança em 1979, eu recebi um que não lançava foguete, isso mesmo. Uma triste tragédia de uma criança em Atlanta, Geórgia. Engolir um projétil lançador de foguetes de uma figura de Battlestar Galactica levou ao cancelamento e ao fato de que nunca houve produção em massa do Boba Fett lançador de foguetes, que tinha sido prometido a todos nós. E eu fiquei tão triste quanto todo mundo. Mas isso, sabe, essa tristeza passou muito rápido porque vamos lá, cara. Esse talvez seja o maior boneco de ação dos anos 80 de todos os tempos. Olha como a escultura é legal, as aplicações de pintura nesse negócio. Quero dizer, a gente meio que não dá o devido valor ao quão incríveis são os bonecos de ação de Star Wars, e nenhum é mais incrível do que o Boba Fett. Agora você pode discordar de mim, dizendo que isso não é um brinquedo dos anos 80, que ele foi anunciado em 1979. Na verdade, ele saiu antes de O Império Contra-Ataca em 1980, então tecnicamente não deveria contar. Mas lembre-se, as figuras de Star Wars foram lançadas nas 3 embalagens para os 3 filmes.
Então você podia conseguir um Farm Boy look em uma embalagem de O Retorno de Jedi. E o mesmo vale para o Boba Fett. Agora, só para evitar que os comentários enlouqueçam, para a versão Black Series, eu escolhi o Boba Fett de O Retorno de Jedi. Então, este é realmente o Boba Fett da versão do filme de 1983. E eu acho que isso realmente captura o que há de tão incrível na linha Black Series. Ótimo corpo, ótima escultura, mas ele é grande o suficiente nessa escala de 6 polegadas para que você consiga muito mais detalhes. Quero dizer, olha a gravação na mochila dele. E claro, a mochila que Boba Fett usou em Jedi era diferente da que ele usou em Império. Eu adoro como essa pintura realmente parece metal desgastado. Quero dizer, tantos detalhes, as tranças de Wookiee aqui sobre o ombro dele. A versão de Jedi na verdade tem uma capa de borracha dura, enquanto a versão do Império da Black Series tinha uma capa de vinil macio. Mas essa cai um pouco melhor e eu acho bem boa. Além disso, essa figura veio com 2 acessórios incríveis. Quero dizer, ele tem seu blaster clássico, mas você também tem uma segunda versão do blaster dele com a marca de queimadura do sabre de luz, onde Luke cortou ele ao meio. Assim, você pode recriar a cena no esquife, onde Luke corta o blaster de Boba Fett ao meio. Isso é muito legal. E também dessa mesma cena, você tem, sabe, quando ele dispara aquele cabo aqui, ele encaixa direitinho no pulso dele e você ainda ganha esse projétil lançável. Muito legal vir com a figura Deluxe. A ponta da mochila dele sai, mas é muito bacana. E de todas as figuras da Black Series, e já tiveram algumas muito boas, sabe? As primeiras que saíram não eram tão boas, mas a Hasbro voltou e refez aquelas. Eles refizeram as esculturas dos rostos. Eles adicionaram um pouco da nova tecnologia de impressão a jato de tinta. Mas é difícil superar um Boba Fett da Black Series de 15 centímetros. Assim como Star Wars faz a ponte entre os anos 70 e 80, Tartarugas Ninja é a linha de brinquedos que conecta os anos 80 aos anos 90. Leitores antigos de quadrinhos sabem que as tartarugas foram uma criação sombria dos anos 80. Enquanto a série animada das Tartarugas estreou no final de 1987, a primeira coleção de 10 figuras da Playmates foi lançada em 1988. A primeira edição dos quadrinhos das Tartarugas Ninja, de Kevin Eastman e Peter Laird, fez sua estreia em maio de 1984. Agora que isso está confuso, vamos ver as tartarugas antes e agora. Quando criança, acho que não percebi os detalhes esculpidos que a Playmates colocava nas figuras das Tartarugas Ninja. Quero dizer, olha esse Mukman com um buraco atravessando ele inteiro, cheio de insetos e aranhas diferentes, e ainda tem um ursinho de pelúcia no peito dele. Ele tem uma casca de banana bem aqui no meio dos olhos e uma tampa de bueiro presa nos pés. Quero dizer, tem muita coisa acontecendo aqui e está realmente bem feito em um formato relativamente pequeno. Então, quando a Super Seven conseguiu a licença para fazer os Ultimates das Tartarugas Ninja, em vez de seguir o visual do desenho animado ou dos quadrinhos, eles apostaram no visual dos bonecos e atualizaram essas figuras perfeitamente. Olhe para a versão deles. Então, na verdade, não era uma casca de banana. Era um prendedor de roupa cobrindo o fedor no nariz dele. Os detalhes que eram simplesmente esculpidos na figura original agora ganham destaque com um wash de tinta. Tem, sabe, vermes e larvas saindo. Ele tem um miolo de maçã e uma lata de refrigerante. Ainda tem as mesmas características que o original tinha. Olha só esse peixe esculpido ali. Ah, eles até incluíram os amigos dele nisso? Então, com o original, você recebia esse carinha minúsculo sem pintura. Bem, a Super Seven foi além e nos deu uma figura adicional totalmente detalhada. Então, os Ultimates da Super Seven podem muito bem ser a atualização dos anos 80 que todos nós estamos procurando. Como mencionei, as tartarugas ficaram entre os anos 80 e 90. Sinto que essa linha está mais próxima disso. Minha introdução às tartarugas nos anos 80 veio dos quadrinhos. Essas são as minhas tartarugas. Este é o pacote quádruplo da NECA, que foi exclusivo da Target há alguns anos. E pra mim, essas são tipo a versão mais perfeita das tartarugas ninja dos anos 80. Já vimos vários brinquedos baseados no visual original do primeiro gibi das tartarugas ninja. Estes vieram um pouco depois. Esses vêm das edições na casa dos 10, mais ou menos na edição 14, que foi mais ou menos quando eu comecei a ler Tartarugas Ninja. E esses vêm quase exclusivamente da arte do Kevin Eastman. E cara, eles são muito legais.
Você ainda tem aquele visual de quadrinhos, com todo mundo usando as bandanas vermelhas. Você só consegue diferenciar eles pelas armas diferentes. Cada um tem expressões faciais únicas, mas eles têm aquele corpo poderoso, atarracado e fiel aos quadrinhos, com aqueles cascos cheios de marcas de Ashura. Essas figuras são simplesmente maravilhosas, e para mim, essa é a expressão máxima das Tartarugas Ninja para quem cresceu nos anos 80. Talvez nenhuma linha de brinquedos seja a melhor nesta lista. Desde as origens nos anos 80 no Japão até a mitologia criada nos Estados Unidos, Transformers se tornou uma franquia que atravessa gerações. Eu comecei lá no início com os brinquedos da G1 e até hoje ainda os tenho em exibição no meu lounge secreto. Mas poucas linhas de brinquedos tiveram os saltos evolutivos que Transformers teve, com versões Masterpiece de todos os meus brinquedos originais da G1 agora enfeitando minha segunda prateleira. Esta é minha escolha original, Optimus Prime da minha infância. Agora, ele tem mãos novas e acho que um novo blaster que consegui em uma das relançamentos dessa figura, mas dá pra ver o quanto esse cara foi amado. O escapamento aqui, a ponta quebrada ali, nenhuma roda durou. A borracha já rachou, quebrou e desapareceu há muito tempo. Mas que figura linda! E realmente, de todos aqueles Transformers de um Optimus, provavelmente é o que mais se parece com sua versão do desenho animado. E claro, ele tem uma transformação tão simples. Você simplesmente tira as mãos, vira a cabeça para trás, traz os ombros de volta. Isso se encaixa perfeitamente. Pronto, Boom. E olha só isso. Você volta direto para a forma de caminhão dele. Um brinquedo muito legal. E um que, como dava para transformar em questão de segundos, você só precisa puxar isso aqui um pouco para fora para que eles girem. Você podia até guardar as mãos bem aqui, onde mais tarde a matriz da liderança ficaria. Simplesmente incrível. Mas este é o exemplo perfeito de como a tecnologia mudou com os Transformers. Eu sou muito fã da Studio Series do filme de 1986 e quase considerei colocar esses aqui nesse lugar. Mas houve tantos avanços tecnológicos com os Transformers. Olha só esse monstro de figura. Esse é o meu Masterpiece, Optimus Prime. Sei que essa figura foi lançada várias vezes ao longo dos anos. Não tenho certeza de qual versão é essa. Acho que tenho essa peça há quase 20 anos e ele tem sido o destaque da minha coleção de Transformers Masterpiece esse tempo todo. Ele realmente se transforma completamente e tem muito metal de cast. Essas pernas aqui embaixo são super pesadas. Muito detalhe no blaster. Todos os dedos dele são articulados individualmente, então você pode posicioná-los como quiser. Mas o mais impressionante é o quão incrivelmente fiel ao desenho animado esse cara é. Quero dizer, ele parece que saiu direto da animação, mas ainda tem ótimos detalhes, como esse desgaste, um pouco da pintura e das manchas. Ah, essa é uma figura fenomenal. E por mais incrível que seja, ainda não é o melhor Optimus já feito. Não, nada se compara ao que a empresa de robótica Robison criou com seu carro-chefe, o Optimus Prime. Optimus Prime, saudações, transforme-se. Optimus Prime. Saudações. Abram fogo. Fogo. Optimus Prime. Saudações. Ataque. Prepare-se para a batalha. Optimus Prime. Saudações. Megatron. Megatron. Ah, sim, acho que é seguro dizer que este é o... Melhor Optimus Prime já feito. Aposto que você pensou que isso seria o primeiro. Eu também. Mas que se você pensar bem, a linha Real American Hero dos anos 1980 já era uma versão reinventada do boneco original, o Joe de 12 polegadas dos anos 1960, mas por mais que eu ame Star Wars antes e Transformers depois, G.I. Joe foi a principal linha de brinquedos da minha vida. Poxa, eu ainda leio os quadrinhos de G.I. Joe do Larry Hama todo mês até hoje, mais de 40 anos depois. Vamos conferir minha linha de brinquedos favorita do momento, G.I. Joe Classified. Aqui está o meu Duke original que eu pedi pelo correio e recebi de volta na minha infância lá por 1983.
Posso garantir que em todas as missões dos meus comandos em ação, o Duke sempre esteve presente. E isso é bem óbvio, porque ele está precisando de uma cirurgia no O-ring. E uau, essas articulações dos joelhos estão bem frouxas, mas eu nunca trocaria esse cara porque ele realmente significa muito pra mim. Ao lançar a linha G.I. Joe Classified, tiveram bom senso ao incluir o Duke na primeira leva, e era uma figura bem legal. Era claramente o Duke, mas dava pra perceber que eles estavam buscando uma estética diferente. E felizmente a equipe da Hasbro reconheceu que o que as pessoas realmente queriam era uma atualização dos originais. E então eles produziram esse Duke retrô em cartela. E tenho que dizer, é basicamente perfeito. Esse é o Duke com o qual cresci, só que agora em versão de 6 polegadas. Ele vem com a mesma metralhadora. Ele tem expressão de primeiro sargento, como se realmente fosse fazer as coisas acontecerem. Ótima mochila com a pá de trincheira dele ali, faca. E ele está com a camisa caqui e a calça verde oliva. Isso é exatamente o que eu sempre quis de uma linha de G.I. Joe de 15 centímetros, tudo isso está reunido neste Duke. Mas onde a Hasbro realmente mandou bem foi ao levar as coisas para outro nível. E isso seria com os Haslabs. Meu Deus do céu! O Dragonfly e o Rattler são as coisas mais incríveis que eu já vi. Eu nunca imaginei que teríamos esse tipo de veículo de qualidade em uma linha de 6 polegadas. E o Rattler em particular é uma coisa tão linda, tão linda. Olha o Wild Weasel ali dentro. Nesse caso, realmente acho que a iluminação faz diferença. Tem até o compartimento de dano no Rattler, que acende como se estivesse sendo atacado por um Sky Striker. Exatamente como aconteceu na edição 34, que é, para muitos, a melhor edição única de um gibi do G.I. Joe de todos os tempos. Essas duas peças são monstruosas. Elas estão aqui no quarto do meu filho porque ocupam muito espaço. Eu tenho um Dragonfly em exibição lá embaixo, no meu sala secreta. Ainda estou tentando descobrir como exibir o Rattler, mas é simplesmente uma das coisas mais lindas. Mal posso esperar para ver o que essa linha fará a seguir. O Snowcat vai ser bom. Ainda estou torcendo por um Sky Striker de 15 centímetros. Me digam o que vocês acham dessa possibilidade. Os Thundercats estão realmente ocupando o primeiro lugar porque eu sinto que o que a Super Seven fez reinventando essa linha não pode ser superado. Eles acabaram de revelar as pré-vendas da 15ª leva de figuras, explorando cada vez mais fundo uma mitologia muito mais densa do que eu jamais imaginei. O diferencial desse remake são os veículos e a Toca dos Gatos, uma grande fortaleza montanhosa que abriga os Thundercats. Apesar dos preços da Super Seven afastarem alguns colecionadores, a dedicação deles em completar o universo dos Thundercats é incomparável. Nunca tive bonecos dos Thundercats na infância. Por isso, a linha Ultimate da Super Seven me permitiu voltar no tempo e preencher essa lacuna. Sabe, aquela música tema é sem dúvida uma das melhores, e a animação daquela abertura era simplesmente sensacional. E os primeiros bonecos dos Thundercats, especialmente Leono e Mumm-Ra, na verdade vinham com um pequeno dispositivo. Eles tinham uma luz de bateria que, ao encaixar nas costas, acendia os olhos. A Super Seven lançou várias versões dos bonecos do Mumm-Ra e Leono ao longo dos anos. Mas não faz muito tempo, eles lançaram essa versão de brinquedo, que na verdade, se você levantar o pescoço, por mais estranho que pareça, você pode acionar o interruptor. E os olhos acendem. Olha só. Olha como isso fica legal. Então você consegue realmente replicar e obter uma versão melhorada, uma versão de 15 centímetros, super articulada do Leono. E o Leono é bem legal, mas ele não chega nem perto de ser tão legal quanto o Mumm-Ra. Com certeza. A capa grande, as cores vibrantes e ousadas, de novo, com o recurso dos olhos que acendem nessa figura. Essa é a figura mais legal dos Thundercats que você vai ver na vida. Sabe, a capa faz uma diferença enorme no visual desse personagem e ela simplesmente encaixa no pulso, então você pode deixá-la aberta quando colocar ele em todas aquelas poses malucas do Mumm-Ra. Até o centro do peito acende. Você vê que não é tão brilhante quanto os olhos, mas uma luz passa pelo peito. Esses são realmente legais. Eles são caros, sabe? A Toca do Gato foi cara. O Thunder Tank foi caro. Mas quando você junta todos eles, cara, eles formam uma coleção incrível. Essa é a minha lista. Me diga o que eu acertei e o que eu errei completamente.
E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.